Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da geriatria. E hoje o nosso assunto é fragilidade, um assunto muito relevante, muito presente nos pacientes geriátricos. Nós vamos discutir a definição de síndrome da fragilidade, fisiopatogenia, a prevalência, o impacto, qual o diagnóstico diferencial e o tratamento e prevenção dessa síndrome tão prevalente. Vamos começar então pela definição. Eu vou ler para vocês, depois eu traduzo, tá? Então, é uma síndrome geriátrica resultante do declínio da reserva fisiológica, com consequente redução da resistência a fatores estressores e da capacidade de homeostase, com aumento da vulnerabilidade. Outra definição: perda da capacidade de adaptação a fatores agressores. Posso traduzir? O que acontece? No idoso, por conta das alterações metabólicas, imunológicas, a perda de massa muscular, tudo que nós vamos discutir daqui a pouco, a reserva energética, a reserva fisiológica, ou seja, aquela reservinha que o corpo tem para gastar frente a um estresse, por exemplo, um infarto, uma infecção, uma fratura de fêmur, ela vai sendo perdida. Então, o idoso mais jovem, que ele é robusto, ele tem massa muscular, ele tem as comorbidades controladas, se ele passa por um estresse, ele tem essa reservinha energética para gastar e enfrentar aquilo. No idoso que tem a síndrome da fragilidade, ele vai gastando essa reserva e quando surge uma adversidade, como uma infecção, uma fratura, infarto, etc., ele não consegue ter aquele suporte, aquela reserva para combater esse estresse. Então, é a perda da reserva fisiológica. Ok? Então, o que nós temos? A redução da reserva funcional vai gerar menor resposta ao dano. Esse dano vai gerar um consumo energético muito grande desse corpo que não tinha aquela reservinha boa. Isso vai gerar mais alterações metabólicas, que geram mais consumo de reserva, e a redução da reserva vai gerar menor resposta a um próximo dano. E isso é um ciclo vicioso. Então, para a gente pensar na fisiopatologia da síndrome da fragilidade, eu preciso pensar em um tripé. Nesse tripé entra sarcopenia, entra desregulação neuroendócrina e entra alterações imunológicas. São esses três fatores que vão culminar na fragilidade. Quando eu penso em sarcopenia, a gente pensa em estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, dano ao DNA e envelhecimento celular. Tudo isso gerando a perda de massa muscular. Em segundo, variação genética e ambiental, influenciando também na massa muscular, na força muscular desse idoso. E doenças inflamatórias e o inflammaging. O que é o inflammaging? É aquela inflamaçãozinha crônica que o idoso tem, que vai consumindo as reservas funcionais dele, gerando a síndrome da fragilidade, gerando a sarcopenia. Então, esses são os mecanismos pelo qual precipita-se a sarcopenia, que faz parte da tríade. Na desregulação neuroendócrina, nós temos redução do IGF-1, redução do SD e da testosterona, aumento do cortisol e da insulina de jejum, olha o aumento do estresse, do consumo, redução da albumina, que é redução das reservas, redução do colesterol, redução da vitamina D, que também entra lá em cima na sarcopenia, e redução do óxido nítrico. Nas alterações imunológicas, nós temos aumento do PCR por conta do inflammaging, aumento do IL-1 e interleucina 6, que também são pró-inflamatórias, e aumento do TNF-alfa, que também é pró-inflamatório. Todo esse estresse oxidativo, todo esse consumo, perda de reserva, culmina na fragilidade. Dentro ainda dessa tríade, eu quero jogar aqui para vocês que tudo isso vai gerar sarcopenia, anorexia e a perda de peso é um dos critérios, osteopenia, porque a parte muscular está intrinsecamente ligada à saúde óssea, alterações cognitivas, existe inclusive a fragilidade cognitiva, que é a perda da capacidade cognitiva pela perda dessa reserva fisiológica, e alterações na coagulação por conta de toda essa desregulação. Então, aqui eu tô trocando o miolo para vocês, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho, ó. É a mesma tríade, desregulação neuroendócrina, sarcopenia e alterações imunológicas, que geram a fragilidade. Mas eu troquei o miolo para os 5 critérios da fragilidade. Então, quais são esses critérios?
Todas essas alterações endócrino, metabólica e imunológica vão resultar em fraqueza, fadiga, perda de peso, baixa velocidade de marcha e baixa atividade física, tá? Então percebam que só troquei o miolinho para vocês serem apresentados a esses nossos 5 critérios, tá? Qual é o espiral da fragilidade? Então, esse espiral, calma, tá, gente? Não assustem com a figura, vamos junto, tá? Esse espiral indica pra gente como que esses mecanismos se retroalimentam e como que esse paciente pode ser jogado para dentro do espiral da fragilidade e acabar evoluindo com esse diagnóstico. Vamos começar aqui em cima comigo, ó. Algumas doenças, né? DPOC, insuficiência cardíaca, doenças inflamatórias crônicas, artrite reumatoide, doença neoplásica e algumas medicações também que tiram o apetite, que geram perda de massa muscular, vão gerar incapacidade, vão gerar inflamação crônica e isso vai levar a um estado catabólico. Inclusive, essas doenças vão culminar também no estado catabólico, tá? O estado catabólico, vocês sabem que ele gera perda de peso, certo? Essa perda de peso vai gerar baixa de massa muscular e sarcopenia, assim como o estado catabólico também leva a baixa de massa muscular e a sarcopenia, né? Tô aqui no gráfico, tá? Então, vocês veem que todo esse processo está interligado e culmina aqui na sarcopenia, que é um dos pilares do nosso tripé, tá bom? Além disso, a gente vê aqui que o quadro de desnutrição crônica também joga a gente para um balanço nitrogenado negativo que gera perda de massa muscular e sarcopenia. Se eu tenho sarcopenia, que é baixa de massa muscular e força muscular, eu vou ter redução da força e da potência muscular, eu vou ter redução da sensibilidade à insulina, eu vou ter osteopenia, porque osso e músculo são assim, né, andam juntos, e eu também vou diminuir a taxa metabólica de repouso, porque eu tenho menos músculo, vou ter menor taxa metabólica de repouso, tá? Descendo mais um pouquinho. Se eu tenho baixa de massa muscular, eu vou ter uma redução do VO2. E algumas doenças, né, insuficiência cardíaca, DPOC, doença neoplásica, tudo isso, joga você para dentro do espiral. Redução da VO2 e aí você já entra aqui no espiral, gerando baixa velocidade de caminhada. Quem tem baixo VO2 vai ter uma menor velocidade de marcha. Quem tem perda de massa muscular e perda de força muscular vai ter menor velocidade de marcha. Quem tem redução da taxa metabólica também vai ter redução da velocidade de marcha. Quem anda mais devagar tem mais incapacidade, mais dificuldade de se exercitar, vai caminhar menos, vai ficar mais acamado. E quem tem mais incapacidade tem maior grau de dependência, tá? Subindo aqui, olha só. Doenças como demência, depressão, doenças agudas, pneumonia, infarto, medicações sedativas, benzodiazepínicos, zolpidem, eventos estressantes, quedas, todos esses episódios na vida do idoso também joga ele para dentro do espiral para precipitar uma síndrome da fragilidade, porque tudo isso gera redução da atividade física, né? Que é mais um dos critérios diagnósticos. Redução da atividade física vai gerar menor gasto energético total. Assim como a menor taxa metabólica de repouso também gera um gasto energético total menor. Se eu gasto menos energia, eu vou ter uma desnutrição crônica, certo? Porque eu vou ter menor massa muscular, vou me alimentar menos, vou ter uma menor taxa metabólica e vou gerar uma desnutrição crônica. Só que a desnutrição crônica também pode ser o portal de entrada da síndrome da fragilidade por meio de um idoso que tem depressão, uma dentição deficiente, que vai comer menos por conta disso, principalmente proteínas, demência, que vai comer menos, doenças, hospitalização, UTI, que gera muita perda de massa muscular e vai gerar a entrada desse idoso para dentro do espiral da fragilidade. Redução do paladar e do olfato, olha o Covid aqui, o próprio envelhecimento também pode gerar esses sintomas, jogando o paciente para dentro. E a desregulação neuroendócrina está relacionada à anorexia do envelhecimento, que também gera desregulação desnutrição crônica, e tudo isso se retroalimenta. Então, vocês veem que é uma cascata de eventos que vão se colaborando para gerar na síndrome da fragilidade, que nós temos diversas maneiras de entrar nesse espiral. Prevalência. Estudos de São Paulo. 4% dos sexagenários
8% dos septuagenários, 28% dos octogenários, 55,9% dos nonagenários e centenários. E na prática clínica, eu vou falar para vocês que a impressão é que é muito mais, tá? A síndrome da fragilidade, se você for bater os critérios diagnósticos, grande parte dos idosos vai ser positivo. Impacto: quem tem a síndrome tem mais déficit cognitivo, não é critério diagnóstico, mas é uma consequência da síndrome da fragilidade e também é um fator de risco. Lembra que quem tem demência facilmente é jogado para dentro do espiral. E as pessoas que têm apenas síndrome da fragilidade, não têm demência nenhuma, elas fazem um quadro que se chama fragilidade cognitiva, que é um CCL, é um comprometimento cognitivo leve, gerado por essa falta de reserva, tá bom? Desequilíbrio postural e quedas, menos massa muscular, menos atividade física, vai estar mais desequilibrado, vai cair mais e fraturar mais. Alteração motora, redução da massa óssea, lembra que massa e osso, que músculo e osso é uma duplinha que anda junta. Alteração no humor, porque o idoso se vê com redução das suas capacidades funcionais. Vulnerabilidade a processos infecciosos, claro, tem menos reserva, vai combater menos infecção. E má respostas terapêuticas, inclusive é um dos fatores que muitos oncologistas levam em conta para pensar em estratégias medicamentosas. Diagnóstico. Então, vamos voltar lá para o nosso pentágono. Esses 5 quadradinhos azuis é a mesma coisa que o pentágono que eu apresentei agora no começo. Vamos relembrar os critérios? Redução da força de preensão palmar, redução da velocidade de marcha, perda de peso não intencional, sensação de exaustão e baixa atividade física. Todo aquele ciclo vicioso da fragilidade, ele vai ser diagnosticado, a gente torna isso mais palpável para fechar o diagnóstico por esses 5 critérios. Se eu tenho 3 ou mais positivos, é síndrome da fragilidade. Se eu tenho 1 ou 2, ele é pré-frágil. Se eu não tenho nenhum positivo, esse paciente é robusto. Então, vamos esmiuçar um pouquinho cada um desses 5 critérios. A redução da força de preensão palmar é quando esse paciente está abaixo do percentil 20 da população, corrigido por gênero e índice de massa corporal. Na prática, a gente usa o aparelho Hand Grip, que é para avaliar o quanto de força ele tem no braço. Você coloca o paciente sentado numa cadeira, sem apoio lateral, né? Só com o braço aqui 90 graus. Ele segura o dinamômetro, que é o aparelho de Hand Grip, 90 graus, e você pede para o paciente apertar com a maior força que ele puder. E você estimula, né? Você fala força, 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 para ele realmente engajar. Você faz essa medida 3 vezes e você pega o melhor valor. Esse corte de valor normal é corrigido pelo sexo e pela idade, tá? Então, a gente joga ali nos cálculos e avalia se esse paciente está abaixo do percentil 20 da população ou não. Então, é assim que se avalia esse primeiro critério. Segundo, é a redução da velocidade de marcha. Se o paciente estiver abaixo do percentil 20 da população, no teste de caminhada de 4,6 metros, corrigido por gênero e estatura. Traduzindo, nós vamos aplicar um teste para ver se a velocidade do caminhar dele é boa ou é lenta. Como que eu faço para ver se ele anda rápido ou devagar? Eu tenho aí nos consultórios, né, os geriatras têm uma medida no chão. Alguns fazem de 4 metros, mas o estudo mesmo do critério de Fried foi 4,6 metros. Você pede para o paciente começar a andar atrás da primeira marcação. A hora que ele pisa no chão, você solta o cronômetro. E a hora que ele pisa na segunda marcação, você barra o cronômetro. Você vai ver quantos segundos ele levou para andar e você faz 4,6 metros dividido pela quantidade de segundos que ele levou. Esse paciente ele vai ser considerado com baixa velocidade de marcha se ele estiver abaixo do percentil 20. Mas na prática, vou ser bem sincera, a gente usa um corte de 0,8 a 1, a dependendo da literatura, metros por segundo, tá? Mas o critério de Fried, o estudo foi feito com 4,6 metros. Atenção, vocês tiveram aula de queda. Uma coisa é o teste da velocidade de marcha, é isso que eu tô falando para vocês. Você pode colocar lá no chão, diferencia 4 metros ou 4,6 metros e ver quantos metros por segundo ele anda.
você vai pedir para ele andar na velocidade normal dele. Se usa bengala, se usa andador, ele pode usar o dispositivo para caminhar. Isso é diferente do Timed Up and Go Test, que é aquele teste em que a gente pede para o paciente fazer o mais rápido que ele pode, correndo. Ele levanta da cadeira, anda 3 metros, volta e senta. O Timed Up and Go Test é para avaliar risco de queda. E ele sai da cadeira, vai correndo e volta e senta. A velocidade de marcha, você pede para ele ir na velocidade habitual dele. Você quer saber o que é real desse paciente. E aí você cronometra só a ida ou só a volta para fazer o cálculo. Então, um é para fragilidade e o outro é para risco de queda. Combinado? Então, matamos aqui o nosso segundo critério, que é a redução da velocidade de marcha, tá bom? Além disso, o próximo critério é o que? A perda de peso não intencional. Se esse paciente perdeu mais do que 4,5 quilos referidos, então ele fala que ele perdeu mais que 4,5, ou se você mediu no consultório mais do que 5% de perda no ano, aí ele vai pontuar esse critério. O próximo é a sensação de exaustão. Como é que a gente avalia se o paciente está exausto ou não? Você vai perguntar para ele. Nas últimas 2 semanas, o senhor sentiu dificuldade para dar conta das suas atividades? O senhor teve dificuldade de levar adiante as suas atividades? Se ele falar que nas últimas 2 semanas teve dificuldade em mais do que 3 a 4 dias, é um positivo. Sendo bem sincera, na prática clínica a gente pergunta, o senhor está tendo muito cansaço, muita fadiga? Já é um rastreio. Mas eu estou passando exatamente o que o teste, né, o que o estudo de Fried passou, porque é isso que vai ser abordado nas questões, ok? Próximo, atividade física baixa. Isso não é subjetivo, né, para o estudo clínico. Então, não basta você achar que o paciente é sedentário para pontuar ele. Pelo estudo, eles usaram um questionário que se chama questionário de Minnesota. É uma lista enorme de várias atividades. Tomar banho, varrer calçada, jogar golfe, cuidar do cachorro. Então, tem várias atividades que você vai somando a energia gasta em cada uma daquelas atividades para definir se o paciente está inativo ou não. Um valor de corte aí mais absoluto é quando a gente tem mais do que 383 kcal para homem ou mais do que 270 kcal para mulher de consumo energético durante o dia, tá bom? Então, eu só coloquei aqui por curiosidade, a lista é enorme, nós não usamos isso, né? É claro que é impossível aplicar isso no consultório, mas o estudo usou esse questionário para avaliar se o paciente tem inatividade física ou não, que é um dos critérios, combinado? Então, aqui só voltando, nós fechamos, né, esmiuçamos cada um dos 5 critérios e ele precisa ter 3 ou mais para ser considerado frágil. Existem outras escalas mais simples? Existem. Eu coloquei uma aqui para vocês, que é o Rockwood, que é outra escala criada para avaliar a fragilidade ou não, para simplificar a coisa, porque eu sei que você checar cada um desses 5 critérios é muito difícil. O Rockwood, eu brinco que ele é tipo o shape score, sabe aquela coisa que você olha, bate o olho e fala, esse paciente está com cara de ser frágil, né? É mais ou menos isso. O que ele avalia? O Rockwood 1 é um paciente ativo, robusto, ativa, se exercitam regularmente, faz tudo da sua idade. 2, paciente ativo. Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas do que a categoria número 1. Frequentemente se exercitam ou são muito ativas ocasionalmente, tá? 3, o paciente é regular. Pessoas com problemas de saúde bem controlado, mas não se exercitam regularmente. 4, vulnerável. Apesar de não depender de outras pessoas, ele tem sintomas que limitam as atividades dele. Uma queixa comum é se sentir mais lento ou mais cansado ao longo do dia. 5, levemente frágil. São pessoas que apresentam lentidão evidente, precisa de ajuda para as atividades instrumentais mais complexas. Tipicamente, a fragilidade leve progressivamente prejudica as compras e os passeios desacompanhados, então o paciente já está precisando de mais ajuda. Preparo de refeição, tarefas domésticas já estão mais difíceis. 5, moderadamente frágil, pessoas que precisam de ajuda para todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa tem dificuldade com escada, precisa de ajuda no banho, pode necessitar de ajuda mínima para se vestir.
O 7 é muito frágil, que é completamente dependente para os cuidados, mas são pessoas aparentemente estáveis e sem alto risco de morte. O 8 é severamente frágil, completamente dependente, aproximando-se do fim da vida, tipicamente incapaz. E 9, o doente terminal. Então, você vê assim que é uma escala um pouco mais que você bate o olho, né? E já tem uma avaliação mais subjetiva, mais simples, que também é válida. Diagnóstico diferencial. Muita atenção. Pessoal, um paciente com muitas comorbidades, paciente que tem infarto, que tem enfisema pulmonar, que tem osteoporose, ele é frágil? Ele tem uma alta chance de ser frágil sim, porque se ele tem tudo isso de comorbidade, pode ser que ele esteja perdendo peso, que ele tenha inatividade física, que ele tenha um hand grip ruim, que ele ande devagarzinho, mas isso não é obrigatório. Tem vários pacientes que têm muitas comorbidades e não vão fechar 3 daqueles 5 critérios. Da mesma maneira, tem idosos que são frágeis, anda devagar, hand grip ruim e está perdendo peso, mas ele não tem nenhuma comorbidade significativa e ele consegue fazer tudo dentro de casa, tá? Ele toma banho, ele paga as contas, ele cozinha devagarzinho do jeito dele, mas ele vai se virando, né? Então, não é obrigatório ter comorbidade para ser frágil e não é porque é frágil que tem comorbidade. E a mesma coisa para incapacidade. Se eu pensar, por exemplo, num paciente que teve um acidente automobilístico, ficou completamente, um trauma raquimedular, está completamente acamado. Incapacidade total. Mas você vai ver nos critérios da fragilidade, ele não fecha, né? Ele vai ter aí baixa atividade física, velocidade de marcha eu não vou poder avaliar, porque ele é tetraplégico, né? Por outra causa significativa. Pode ser que o peso dele esteja estável, o hand grip normal, porque o evento acabou de acontecer. Da mesma maneira, pode ter pacientes que têm incapacidade e não tenha comorbidades, por exemplo, por um tipo de acidente desse. Então, incapacidade não é a mesma coisa do que fragilidade, porque o paciente pode ter incapacidade de não fechar 3 dos 5 critérios. Comorbidade também não é a mesma coisa do que fragilidade, porque pode ter várias doenças e o paciente não fechar critério. Além disso, um diagnóstico muito importante que vocês precisam diferenciar. Uma coisa é síndrome da fragilidade, outra coisa é sarcopenia. Síndrome da fragilidade, a gente mostrou todo o espiral que gera a doença, mostramos o pilar de perda de massa muscular, que é a sarcopenia, que faz parte da fragilidade, junto com desregulação neuroendócrina e imunológica. E para eu fechar o diagnóstico de fragilidade, eu preciso ter 3 de 5 desses critérios aqui do pentágono. Isso é totalmente diferente do diagnóstico puro de sarcopenia. Existem pessoas que são sarcopênicas, mas que eles não fecham 3 critérios do pentágono. Então, eu preciso mostrar para vocês agora como é feito o diagnóstico apenas da sarcopenia. Vamos junto, ó. Começando aqui. Como que é feito o rastreio da sarcopenia? SARC-F é um questionário que você pergunta, você consegue subir um lance de escada, você consegue carregar um saco de 5 quilos? Então, tem várias perguntinhas para você suspeitar que ele está com baixa massa e força muscular, tá? Ou então, você tem suspeita clínica. Às vezes, no consultório, a gente vai chamar um idoso, você vê que ele tenta se levantar da cadeira, já cai para trás de novo. Tenta de novo, aí consegue. Você vê que nem levantar da cadeira sem apoio ele consegue. Então, você já tem uma suspeita clínica. Ou o paciente fala, eu tô me sentindo fraco, tô ficando cansado para andar. Então, você vai entrar aqui no espiral, né, do diagnóstico da sarcopenia, no fluxo de diagnóstico, por meio da suspeita clínica ou do questionário de SARC-F. Não teve suspeita clínica, SARC-F negativo, que é esse pequeno questionário, o paciente não tem sarcopenia. Agora, é positivo? Você tá com suspeita ou ele falou sim para alguma das perguntas do SARC-F? Aí você vai para a avaliação da força muscular, tá? Sarcopenia é perda de força muscular. Como que eu vou avaliar se ele tem força ou não? Você pode fazer 2 testes. Ou você faz o hand grip, que também faz parte do diagnóstico da fragilidade. E aí, com o hand grip, você avalia se ele está dentro do valor esperado, né, para sexo e etc., se ele está dentro do percentil. Ou então, você faz o teste de senta e levanta da cadeira.
Então, você pede para o paciente sentar na cadeira, sem a ajuda dos braços, aí ele precisa levantar e sentar 5 vezes e você cronometra, tá? Se ele consegue fazer isso em um tempo adequado, você avalia que ele não tem sarcopenia. Por quê? O senta e levanta tá normal, quer dizer que a força do quadríceps tá bom, e o hand grip tá bom. Então, força de baixo e de cima tá bom, não tem sarcopenia. Agora, opa, a avaliação da força veio alterado. Então, isso é uma sarcopenia provável, porque ele está com hand grip baixo ou ele está demorando muito para fazer o movimento de senta e levanta da cadeira. Aí você já pode dar esse diagnóstico. Sarcopenia provável porque ou hand grip ou o teste de senta e levanta da cadeira está alterado. Como que eu faço para sair de sarcopenia provável e ir para sarcopenia confirmada? Eu preciso mostrar. Eu preciso de um exame ali, ó, comprovando que o teste que eu fiz está válido. Eu preciso mensurar essa massa muscular. Eu posso fazer isso por meio do DEXA, tá? Que é da composição corporal, bioimpedância, ressonância ou tomografia, tá? Detalhe, um estudo de Pelotas conseguiu validar circunferência de panturrilha também como critério de confirmação de sarcopenia. Fora os pacientes que têm outras causas para ter edema periférico, você medir a panturrilha do paciente, aí eles dão o corte lá de 31 e 33 centímetros, e aí você consegue comprovar isso apenas com o teste clínico, né? Com a mensuração. Por que que eles fizeram esse teste? Porque esses exames não são disponíveis para a maior parte do Brasil. Então, eles querem fechar o diagnóstico de sarcopenia apenas com a avaliação do clínico. E eles conseguiram aí essa comprovação e agora a circunferência da panturrilha também está sendo válido para você dar o diagnóstico de sarcopenia confirmada. Então, além dos exames de imagem, também entra a circunferência de panturrilha. Beleza, então dei sarcopenia provável, comprovei, mostrei o valor para você que é uma sarcopenia, ficou confirmada, e agora eu preciso avaliar a gravidade. Como que eu vejo se é uma sarcopenia grave ou não? Aí eu coloco ele sobre outros testes. Velocidade de marcha, SPPB, que é um teste de desempenho físico, o TUGT e a caminhada de 400 metros, tá? O TUGT aqui entra o mesmo TUGT da questão de quedas lá que eu comentei atrás com vocês, tá? Mas lembrem que não é o mesmo teste da baixa velocidade de marcha da fragilidade. Aí, se ele for mal nesses testes, ele tem, além de ter uma sarcopenia confirmada, ele tem uma sarcopenia grave, combinado? Eu sei que é complexo, mas eu quis explorar passo a passo porque vocês vão ver que alguns desses pontos estão sendo diferenciados nas questões. Então, fragilidade, 3 de 5. Baixa velocidade de marcha, baixa atividade física, fraqueza, fadiga e perda de peso. Sarcopenia, faz a suspeita de perda de força e massa muscular, comprova a perda de força pelo hand grip ou senta e levanta, mostra o valor por meio de um exame complementar para ser uma sarcopenia confirmada e, por fim, expõe ele a testes mais aprofundados para ver se é uma sarcopenia grave ou não. Diferenciado isso, quero deixar mais um detalhezinho para vocês. Síndrome da fragilidade é diferente de fenótipo da fragilidade. Vocês vão concordar comigo por quê? Na fragilidade, eu expliquei que a gente tem essa síndrome acontecendo por conta de desregulação neuroendócrina, sarcopenia e alteração imunológica. E isso vai gerar 3 ou mais desses 5 critérios do pentágono. Mas vocês concordam comigo que um paciente com demência avançada, ele tem também baixa velocidade de marcha, porque a demência comprometeu a marcha dele. Ele tem perda de peso, porque ele não se alimenta direito. Ele tem perda do paladar, perversão alimentar. Ele tem fadiga, porque a demência também está consumindo as reservas dele e está gerando essa síndrome. Vai ter fraqueza, vai ter baixa atividade física pelo quadro demencial. Mas vocês percebem que essa demência pontuou um monte de critério aqui embaixo, não por esse mecanismo, mas sim pela própria demência. Uma neoplasia, pessoal, vamos pensar aí numa metástase de próstata para osso. Esse paciente vai ter baixa velocidade de marcha, perda de peso por caquexia da doença oncológica, baixa atividade física, porque às vezes teve uma fratura patológica do osso,
Só que isso não é síndrome da fragilidade, o mecanismo não é esse. O mecanismo foi a própria neoplasia. Parkinson, mesma coisa, o tremor, a instabilidade de marcha vai gerar baixa velocidade de marcha, baixa atividade física, fraqueza, porque o Parkinson está causando isso, e não porque ele tem aqui o espiral da fragilidade. Então, o fenótipo da fragilidade é quando você pontua 3 ou mais critérios, mas não é pelo espiral, pela fisiopatologia da fragilidade, e sim por conta de outra doença, tá? Isso também é importante, porque pode ser explorado em prova. Prevenção e tratamento, aqui mais leve, tá, gente? O que acontece? A síndrome da fragilidade, como vocês viram, ela é multifatorial, ela envolve diversos mecanismos regulatórios e um dos pilares é a sarcopenia. Então, tanto a sarcopenia quanto a síndrome da fragilidade possuem a mesma prevenção e tratamento. Vocês veem que muito disso vem da capacidade física, da reserva muscular, tanto no critério diagnóstico quanto na fisiopatologia. Então, primeira coisa, a gente vai estimular a atividade física, a gente quer exercício aeróbico para reduzir fadiga, melhorar a capacidade cardiovascular e exercício resistido para aumentar a massa muscular e o equilíbrio. Aqui sim entra a vitamina D acima de 30, porque pelos estudos reduziu queda, que vai gerar inatividade física, né? Se ele tiver uma queda, então tem que estar acima de 30. E está relacionado à menor inflamação. Lembrando que o inflammaging é um dos pilares lá da nossa tríade da fragilidade. Descendo aqui, suporte calórico proteico. Esse paciente tem que comer 30 gramas de proteína em 3 refeições por dia. A meta é de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, né? De proteína por dia. Então, se o paciente pesa aí 50 quilos, ele vai precisar de 75 gramas de proteína por dia, tá? Isso pensando em dar um aporte que mantenha a massa muscular dele para não entrar nesse espiral e para, se ele já entrou no espiral, para a gente tentar conter essas perdas, tá? Suplementação bacana, HMB e leucina são alguns aminoácidos e derivados proteicos que têm evidência científica para tentar contornar essa perda de massa muscular, principalmente em pacientes de intercorrência aguda, como uma internação, uma infecção, um infarto recente, uma fratura, etc. Bom? E subindo aqui, evitar polifarmácia e tratar comorbidades. Claro, a gente viu que a polifarmácia, muitos dos remédios dá disgeusia, vai dar mais sonolência, vai aumentar a chance de queda, vai dificultar a recuperação de massa muscular. E tratar comorbidades, por quê? As comorbidades, vocês viram que elas jogam o paciente para dentro do espiral. Não só pelo fenótipo da fragilidade, mas até porque elas muitas vezes consumindo musculatura, reduzindo o VO2, gerando redução do apetite, redução do peso do paciente, você joga ele para dentro da fisiopatogenia da fragilidade. Combinado? Então, o tratamento é simples. A gente até tentou algumas outras medidas, como testosterona, mas a gente viu que aumenta o risco cardiovascular, aumenta anel de próstata, e a gente viu que aumenta a massa muscular, mas isso não reflete em aumento da força muscular. Por isso, é uma medida que a gente não usa no dia a dia. GH, muitos efeitos adversos. DEA, estrógeno, progestágeno, o risco superou os benefícios. Anti-inflamatório por quê? Lembra do Inflamage, né? Aquela inflamação crônica do idoso? Então, por que não tentar um anti-inflamatório? Não teve benefício, já foi tentado. Creatina, foi bacana. Esse ano saiu alguns estudos mais promissores ainda, mas a gente viu que o ganho maior são em pacientes que fazem exercício resistido. Aí vale a pena indicar. Combinado? Então, tratamento muito básico. Vitamina D na meta, atividade física, consumir bastante proteína, 1,2 a 1,5 grama por quilo por dia de proteína, e tratar as doenças e as incapacidades, cuidado com as drogas que você está usando, as medicações que você está usando nesse idoso para não agravar o quadro. Vamos ver em prova como é que isso está sendo cobrado? Unifesp 2020. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os critérios diagnósticos da síndrome da fragilidade no idoso. 2 ou mais quedas no último ano e diminuição da força muscular. Diminuição da força muscular, ele ainda está se referindo à sarcopenia, beleza. Agora, 2 ou mais quedas no último ano, ele se refere à síndrome do caidor crônico, que é outro diagnóstico.
Não tá no nosso pentágono. B, perda involuntária de 3,5 de peso corporal no último ano e velocidade de marcha abaixo de 0,8. Pessoal, 5% de peso no último ano ou 4,5 quilos referido pelo paciente, tá? Velocidade de marcha, ok, ele não foi rigoroso de usar o percentil, mas como eu comentei com vocês, um dos valores que a gente usa na prática é quando ele anda menos do que 0,8 a 1 metros por segundo. C, redução da força muscular e inatividade física, um gasto menor do que 450? Olha a sacanagem. Redução da força muscular, sim, está correto. E inatividade física também está correto. Mas é 380 para homem, 273 para mulher. Né? Infelizmente, é uma sacanagem que eles cobraram, né? Algo de rodapé de livro, mas tá aí. D, perda involuntária de 5% do peso corporal no último ano e autorrelato de exaustão. Perfeito, essa daqui não tem o que corrigir. E, velocidade de marcha menor do que 0,8 metros por segundo, correto, né? Não é exatamente o que foi usado no estudo de Fried, mas é um valor que a gente usa na prática. E circunferência abaixo de 31? Quando falarem sobre circunferência de panturrilha, pensem que ele está falando sobre sarcopenia e não sobre fragilidade. A circunferência de panturrilha não é critério para síndrome da fragilidade. Alternativa mais adequada, letra D. Diagnostica-se sarcopenia a partir da quantidade de massa muscular, força e função muscular. Um dos métodos recomendados para quantificar a massa muscular na sarcopenia é... Pessoal, ele está falando em quantificar massa, tá? Lembra que lá em cima do fluxograma, para eu ver força, eu usava hand grip ou teste de senta e levanta. Daí eu entro na sarcopenia provável. Para eu sair da provável e comprovar a sarcopenia, eu preciso quantificar a massa. E aí eu preciso dos exames complementares. Circunferência da panturrilha, eu comentei com vocês que recentemente no Brasil a gente já teve um estudo que foi liberado para ser usado, porque a gente não tem exame complementar para todo mundo. Tá correto. Força de aperto de mão? Não, força de aperto de mão não é para quantificar massa, é para quantificar força, tá lá em cima do fluxograma da sarcopenia. Teste de velocidade de marcha é para ver a gravidade da sarcopenia, tá lá no final do fluxograma. E D, bioimpedância, que daí sim é um exame complementar que quantifica massa e está correto. Então, nós temos duas alternativas, tá? Se for caísse numa prova, eu sinceramente colocaria bioimpedância, porque como eu expliquei, a circunferência de panturrilha é um estudo de Pelotas que foi adaptado para pessoas que não têm acesso a exame complementar, então o mais adequado seria bioimpedância, mas hoje em dia já foi aprovada a circunferência. ENARE 2023. Sobre a sarcopenia no idoso, é correto afirmar que A. O aumento da resistência à insulina gera proteção contra a perda de massa muscular? Gente, resistência à insulina gera perda de massa muscular. Pensa que não vai entrar combustível nessa célula, tá? Então, vai gerar, não é proteção, vai piorar a perda de massa muscular, tá? B. Idosos que ingerem menos que 0,8 grama por quilo por dia de proteína têm maior risco de desenvolver limitações de mobilidade quando comparado com idosos que ingeram mais do que 1 grama por quilo por dia. Perfeito. Quem ingere menos do que 0,8 tem mais risco de desenvolver dificuldade de mobilidade do que quem come mais proteína. Ótimo. C. A redução hormonal da idade não influencia na perda de massa muscular? Imagina, né? A gente passou um tempão discutindo sobre as desregulações neuroendócrinas que causam perda de massa muscular e também a fragilidade, né? Que a sarcopenia faz parte da fragilidade. Então, tá errado. D. Sarcopenia do idoso não é um quadro comum. Apenas 20% dos idosos acima de 80 anos apresentam. A gente viu que nos octogenários, mais de 50% tem síndrome da fragilidade e, portanto, vai ter sarcopenia, que faz parte da tríade, tá bom? E o aumento do nível de citocinas anabólicas, como IL-1 e IL-6, protege contra a perda de massa muscular?
Pessoal, interleucina 1 e 6, elas são catabólicas, pró-inflamatórias e geram perda de massa muscular. Alternativa mais correta, a letra B. E ANSP 21, 2021. Quanto à síndrome da fragilidade do idoso, é correto afirmar que a perda de peso involuntária é uma das manifestações clínicas? Perfeito. B, o diagnóstico é confirmado por tomografia de crânio. Gente, perda cognitiva não faz parte dos critérios da síndrome da fragilidade. Acompanha? Acompanha. A gente até comentou que a síndrome da fragilidade pode gerar um CCL, que é a fragilidade cognitiva, mas não é critério diagnóstico, ok? C, a hiponatremia é um dos critérios? Nada a ver, né, gente? D, ocorre em pacientes acima de 80 anos e com peso corporal abaixo de 40? Ocorre em pacientes acima de 80 anos, sim, e com peso corporal abaixo de 40, sim. Mas isso não é um critério obrigatório, né, gente? A síndrome da fragilidade pode acontecer abaixo dos 80 anos e em pacientes que têm um peso acima de 40, né? D, está associada frequentemente a neoplasias avançadas. Olha, aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o fenótipo da fragilidade. Neoplasias avançadas vão gerar critérios positivos? Sim, mas não pelo mecanismo primário da síndrome da fragilidade, e sim pelo fenótipo. A própria doença vai gerar as incapacidades que vão acabar fechando os critérios diagnósticos, mas não é síndrome da fragilidade, e sim fenótipo da fragilidade. Alternativa mais correta, letra A. SURSE 2023. Pessoal, essa daqui foi uma das questões mais maldosas que eu vi sobre esse assunto, tá? Vamos com calma. Masculino, 72 anos, encaminhado ao ambulatório de geriatria para avaliação após 4 episódios de queda no último ano, sem maiores consequências. No exame físico, o paciente está emagrecido, pesando 66 quilos, com uma perda de 5 quilos nos últimos 6 meses. Índice de massa corporal de 25, circunferência de panturrilha de 31. Considerando a principal condição associada ao quadro descrito, qual a próxima etapa da avaliação diagnóstica? Solicitar densitometria óssea? Bom, densitometria óssea, a gente até precisa pedir no paciente que tem muita queda como ele, né? Foram 4 episódios de queda no último ano. Mas aqui ele está pedindo qual é a próxima etapa diagnóstica dessa síndrome que ele está apresentando, tá? Desse quadro que ele está apresentando. Então, não é critério, né? Não é o exame que vai confirmar essa síndrome. B, solicitar exames laboratoriais de bioquímica? Você até pode fazer, né, exames de bioquímica para ver se não é um hipotireoidismo que está gerando perda de peso, se não é uma hipercalcemia, né? Se não tem aí uma disfunção renal com uremia que vai gerar perda de apetite, náusea, vômito gerando perda de peso. Claro que você vai fazer bioquímica, mas também não é sobre isso que ele está falando, sobre essa etapa diagnóstica da avaliação. C, aplicar teste de velocidade de marcha ou similar? Ou D, realizar teste de sentar e levantar da cadeira com 5 repetições. Vamos lá. Esse paciente, ele tem perda de peso, ele tá emagrecido, ele tá caindo, tá? Só que a gente precisa diferenciar se essa questão ela tá mais maldosa para fragilidade ou se ela tá mais maldosa para sarcopenia. Porque veja bem, se eu achar que o enunciado está puxando mais dados para falar sobre síndrome da fragilidade, a alternativa mais correta seria aplicar o teste de velocidade de marcha ou similar. Por quê? Já tem um ponto diagnóstico da perda de peso, da síndrome da fragilidade. Agora eu vou buscar os outros critérios. E o outro critério que eu preciso buscar é ver se ele tem baixa velocidade de marcha, porque assim ele já pontuaria 2 critérios. Agora, se eu pensar que essa questão está puxando mais dados a respeito de sarcopenia, se eu estou suspeitando que ele está sarcopênico porque ele está tendo queda, porque ele está perdendo peso, porque ele tem uma panturrilha de 31 centímetros, a próxima etapa diagnóstica, eu fiz a suspensão, lembra do fluxograma? Eu fiz a suspeita de sarcopenia. O próximo passo é comprovar a perda de força. E aí eu posso usar o hand grip ou o teste de senta e levanta na cadeira de 5 repetições. Então, se eu achar que está falando mais a favor de sarcopenia, a próxima etapa é realizar o teste de senta e levanta. Aí eu vou ver se ele tem sarcopenia provável e depois eu vou quantificar
a massa muscular dele, por exemplo, com a circunferência da panturrilha. Então, gente, é uma questão difícil, uma questão maldosa. Minha opinião, aqui o pulo do gato seria você lembrar que circunferência de panturrilha é algo que diz respeito à sarcopenia, é algo que está sendo muito falado sobre a sarcopenia. E pensando que a questão está floreando mais para sarcopenia, a alternativa mais correta é o teste de sentar e levantar da cadeira para você avaliar a força. Seria aplicar o teste de velocidade de marcha se a questão estivesse puxando mais dados para a síndrome da fragilidade, tá? Concordo, baita sacanagem, questão difícil, daria recurso sim, mas eu acho que aqui a filigrama da circunferência de panturrilha realmente deu a deixa, que era mais para o fluxo da sarcopenia do que para o fluxo da síndrome da fragilidade. Combinado? Take home message, 5 critérios da fragilidade: baixa velocidade de marcha, baixa atividade física, fraqueza, fadiga e perda de peso. Coloquei aqui a colazinha, né, para vocês saberem, né, dos cortes. 382 para homem, né, acho que eu falei 383. 382 para homem e 270 para mulher. Hand grip vai depender aí do percentil 20, mas para prática, o que a gente usa no dia a dia? Acima de 30 para homens está bom e acima de 20 para mulheres está bom. Existe um estudo no Brasil que validou acima de 27 para homens e acima de 16 para mulheres seria uma força adequada, certo? Tratamento, pessoal. Evitar polifarmácia e tratar as comorbidades. Atividade física, tá? Principalmente resistida para aumentar a massa muscular. Vitamina D acima de 30 e suporte calórico proteico, mais do que 1,2 a 1,5 gramas por quilo de proteína por dia e suplementar se necessário, HMB e leucina. Combinado? Ótimos estudos, pessoal, e até a próxima aula.